Mais uma vez estamos diante da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É o poder de Deus, transformadora, salvadora. Eu quero agradecer a todas as pessoas que têm ligado para mim, as pessoas que têm ajudado nessa obra tão maravilhosa de evangelização. Tudo o que eu faço é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Aquilo que eu não posso, talvez, interpretar com muita perfeição, porque nunca na minha vida eu frequentei uma escola. O que eu aprendi na Bíblia Sagrada. E se eu errar algumas coisas, os irmãos me perdoam, porque Deus, através do Espírito Santo, completará tudo, porque a obra da Palavra de Deus, do evangelismo, muitas pessoas estão enganadas, pensam que é alta sabedoria, muita faculdade, talvez tenha, ajuda muito, mas não usam na obra de Deus. Então eu quero usar aquilo que Jesus disse: ide vocês. Os seus discípulos eram pescadores, homens sem letra. Pedro pregou diante daquele tribunal que condenou Cristo. Eles se calaram diante de Pedro, porque Pedro clamou, pregou a palavra verdadeira e confessando que Cristo Jesus é o Filho de Deus. Quase 5.000 almas se converteu. Aconteceu que nunca se viu debaixo desse céu, porque ali estava o poder de Deus pelo Espírito Santo na vida dos profetas. Eu só prego na palavra de Deus, faça aquilo que o Espírito Santo me coloca no meu coração. Se alguém abre as portas para a pregação, aonde for eu vou, seja igreja que for, não tenho preconceito com a igreja, porque eu não prego doutrina de igreja, eu prego Cristo crucificado, e o selo do sangue de Cristo está no meu coração. Por isso eu prego com autoridade, para que o mundo se arrependa e as igrejas buscam a me ajudar naquilo que Deus tem colocado sob a minha responsabilidade. Todos temos responsabilidade. Ai daquele que enterrar o seu talento. Jesus disse: quem enterrar o seu talento, certamente vai receber galardão nenhum. Vamos ler no profeta Joel, o capítulo 1 do profeta Joel. Joel foi inspirado por Deus para desenhar e falar o que havia de acontecer antes que venha a vinda de Cristo. Joel não viu a vinda de Cristo, ele era um dos profetas menores. Mas ele, inspirado por Deus, ele fala justamente o que está acontecendo nos nossos dias hoje. Preste atenção. Prepara-te, o povo, porque a Bíblia de Deus nos orienta, nos mostra que nós temos que, pela nossa mente e pelo nosso coração, valorizar aquilo que está na Bíblia para a nossa eterna salvação. Vamos ler. O Senhor clamou, porquanto o fogo consumira os pastos e desertos, e as chamas abrasaram todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramavam, porque os répteis se secaram, e o fogo consumiu os pastos. Toque a buzina em Sião, clamai aos altos, vós no monte da minha santidade. Procurai-se todos os montes e a terra, porquanto o dia do Senhor virá, e ele está perto. Vamos ainda ler o verso 10, alguns versículos. Diante dele tremerá a terra, abarrada-se aos céus. O sol e a lua se engrandecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. E o Senhor levantará a sua voz do seu exército, a multidão, sobre os seus arraiais, porquanto a palavra é exaltado a sua palavra, porquanto o dia do Senhor virá, com grande, muito tremor, que o poder e o sofrer. Queremos orar a Deus nesse momento. Querido Deus, completa aquilo que, Deus, nós lemos e talvez nós não entendemos. Que o Espírito Santo esclareça de tal maneira que todas as pessoas que vão ouvir essas palavras possam ter alerta e preparar as suas vidas para o encontro com o Senhor, porque o dia do Senhor virá. Hoje é o dia aceitável,
Hoje é o dia de nos entregar. Porque o santuário de Cristo, quando ele sair do santuário, a porta da graça se fecha. Hoje estamos ainda no dia em que podemos dobrar os nossos joelhos e buscar a Deus. Faça isso. As palavras que agora vou trazer para os nossos ouvintes, que Deus completa, são os dias que vivemos hoje. E cada um leia, medita, procura, para conferir a verdade incontestável da palavra de Deus. E esta vai se cumprir, já está se cumprindo. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. A terra secou. Os animais clamam. Não tem pasto porque o fogo consumiu tudo. É a palavra do Senhor. Porquanto o fogo consumiu os pastos, as chamas abrasaram todo. Eu faço uma pergunta a todos que talvez estão ao alcance da minha voz. Qual é a situação do homem hoje? Qual é a situação da terra? Qual é a situação a maior preocupação de todas as nações da terra? Nós temos visto pela reportagem que os rios no Brasil, no Nordeste, estão secando. As pessoas estão clamando por água e o governo não sabe mais o que fazer. As torneiras estão secas. Fazendeiros e proprietários estão clamando, o gado está morrendo de fome. Não tem pasto e não tem água para onde vou. Disse Deus, arrependei-vos e buscai o Senhor enquanto Ele está perto. A Bíblia diz que o sol e a lua se manifestam, não dão mais o seu brilho, porque o pecado está cegando os homens de tal maneira que o resplendor da glória de Deus já não tem mais, parece, lugar em nenhum coração, porque a glória do mundo sufoca todo o ser humano. Estão ensinando às crianças caminhos tortuosos, caminhos que levam à morte. A terra responde o que às vezes o profeta não pode falar. O sol e a lua manifestam o poder e a glória de Deus, manifestam a grandeza do poder de Deus. Os homens gastam milhões e milhões e constroem satélites para ir à lua, para ir ao sol. Bombardeiam o sol, tiram alguma coisa lá da lua e a terra aquece cada dia mais. A outra mensagem, a última que vamos falar sobre o sol, que abrasa os homens. Tudo está escrito na Bíblia. A ciência humana, porque ela é inspirada por mal, inspirado sem pessoas que não têm temor de Deus, vivem dissolutamente, não enxergam o que Deus está mostrando para o seu bem, porque é tempo de se arrepender, porque as árvores clamam, porque não tem mais água para sobreviver. As fontes de nascente de água estão secando. O profeta Joel viu isso e, inspirado pelo Deus vivo que falou com ele, para escrever isto que vai acontecer antes da segunda vinda de Cristo. Meus prezados e diretos ouvintes, igrejas que estão ouvindo a voz de Deus falando neste momento, arrependei-vos, buscai a Deus. As igrejas estão perdendo tempo. Não é tempo mais de pregar o evangelho para os membros da igreja, porque eles já conhecem a Bíblia. É tempo de dizer ao mundo que ou nós vamos buscar a Deus ou nós vamos sofrer as terríveis consequências. Quando os céus estremecerem, a superfície da terra será abalada, como disse Pedro. Os homens tremerão e correrão para um lado e para o outro, para se esconder debaixo das cavernas e dizer aos montes, cai sobre nós, porque a riqueza, o dinheiro já não mais satisfaz o seu anseio. Não há mais refúgio na terra, não há mais quem possa o ajudar, porque o tempo passou. Deus fala, clamai pelo profeta Joel, tocai a buzina em alta voz, porque o dia do Senhor virá. O dia do Senhor está perto. Prezados e diretos ouvintes, eu tenho lido a Bíblia, o Velho Testamento 4 vezes, o Novo Testamento estou já lendo a sexta vez. Se nós compararmos, colocarmos a Bíblia na nossa frente e olharmos para a Bíblia, quando olharmos para as grandes emissoras, cheias de novelas, cheias de tantas coisas, induzindo as crianças, induzindo o povo, estão tirando, fechando a porta do coração do homem,
aí não entra mais nada a não ser a imoralidade, a perversidade. Os homens se satisfazem com o desejo da carne, e o desejo da carne, a Bíblia diz que é inimizade contra Deus. A Bíblia diz que nenhum adúltero entra no céu, nem um fornicário, nem o idólatra, nem o criminoso, nem os depravados. Pedro escreve na sua carta que os homens mudaram o costume de pessoas e se colocaram como animais irracionais, jogando seu corpo no profundo do abismo. Deus diz que o nosso coração é o templo do Espírito Santo. Se você tem o templo do Espírito Santo, por que você não dá lugar ao Espírito Santo? Porque o Espírito Santo só habita onde há pureza, fidelidade. Deus disse na sua palavra ao profeta Ezequiel: se eu destruísse o mundo com fogo, com terremoto, com pestilência, 3 homens nunca morreriam. Noé, Daniel e Jó, pela sua fidelidade. Cadê a fidelidade dos políticos? Cadê a fidelidade dos homens que governam esse país? Prezado ouvinte, para o seu bem, como um brasileiro já com 88 anos, quase 90 anos, eu quero alertar enquanto tem a minha voz ainda zoando nesse mundo. Acorda, povo, acorda, políticos, acorda, ricos, acorda os pobres, pensa no seu destino final. Lá em Hebreus está escrito: todos comparecerão diante do tribunal de Cristo e responderão pelo bem ou pelo mal que fizeram. A terra clama, as árvores clamam que estão morrendo. Por causa do pecado dos homens, a água está secando. O gado clama, corre para um lado e para outro, diz o profeta Joel, porque não tem mais nada para comer. Não é isso que está acontecendo? As grandes potências como Estados Unidos, ninguém controla o fogo mais. Ninguém controla mais os rios que estão secando. No Brasil, o grande rio lá do Nordeste, os pessoais estão olhando, tudo está seco. Não se curvam diante de Deus, não clamam a Deus. Antes blasfemam contra Deus, perseguem os profetas de Deus, como fizeram com Elias. Jeremias disse: Deus, eu te escolhi antes que tua mãe te concebesse. E quando tu saíste do madre da tua mãe, eu te santifiquei como profeta. Vai e fala ao rei de Judá: se não se curvar diante de mim, o exército da Babilônia vem sobre ti. Ele botou Jeremias no calabouço, num poço de lama, passando o pescoço. Um pão dava ao profeta por dia. Um certo homem tinha piedade de Jeremias e falou com o rei: tire Jeremias de lá, porque ele vai morrer. O rei autorizou que tirasse Jeremias, 30 homens para tirar ele de lá. Ali botaram o profeta de Deus, mas levaram ele lá na guarda do rei, vigiado por milhares de soldados, para não pregar a palavra de Deus. Jeremias disse: vai aos leigos, vai vocês leigos, pregadores leigos como eu, vai lá, diz ao rei, vai à porta da casa do rei, prega a ele, diz que é tempo de se arrepender, porque o exército dos caldeus vai destruir Jerusalém. Eles zombaram dos profetas de Deus, os analfabetos. O que esses bobos estão fazendo aqui? Prenderam os pregadores deles. Aí veio o exército dos caldeus, veio sobre Jerusalém, furaram os olhos, primeiro mataram os filhos do rei, tudo na sua frente, viu os seus filhos morrendo tudo. Levaram as suas mulheres para a Babilônia, furaram os olhos do rei, amarraram ele com cadeias, com correntes, e levaram ele para a Babilônia para servir de palhaço lá de humilhação. Porque não quiseram a palavra de Deus, antes ainda calaram os profetas de Deus. Ai daquele que cala um profeta de Deus. Se Deus me chamou para esta obra, mesmo eu sabendo que eu não tenho capacidade, mas eu sei que eu tenho o Espírito Santo de Deus e é o que me basta. Falem de mim o que quiser. Nunca deixarei de dizer ao mundo que a perdição eterna é caminhar para o tormento eterno. A Bíblia diz que todos aqueles que fizeram o mal não aceitaram a Deus. O dia da vingança vem, está aqui no profeta Joel. O dia de Deus vem. Ai, ai, eles vão clamar. O que está acontecendo? Esqueceram de que não tiveram a oportunidade e não fizeram. Arrependa-te, ó homem,
Busca a Deus, é tempo ainda, porque o dia do Senhor virá. Irão pelas cidades e cavernas, montes e subirão às casas, pelas janelas, e entrarão lá como ladrão, dizendo eles, tremendo é a terra, abriram-se os céus, e o sol e a lua se escureceram, e as estrelas não darão mais o seu brilho. Os homens pensam que têm grandes vitórias, grandes conquistas, quando eles dizem que vão à lua. Esqueceram de que Deus pode derrubar e matar o mundo todo com a sopro da sua boca. O dia de Deus virá. E quando a lua e o sol escureceram, porque o pecado do homem tapou toda a humanidade, e os homens não têm mais jeito. Quando Deus vê que não paga mais a pena de pregar, porque o pecado sufocou tudo, os profetas se calam, as igrejas muitas vezes temem, e aí vem o fim. Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Eu vi um grande pregador da palavra de Deus pregando. Ele disse, aquele que impede que um profeta, um leigo, uma pessoa que talvez não tenha faculdade, que ele prega a palavra de Deus, que impede a ele, esse está blasfemando contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele atua na vida daquele que tem o coração limpo, puro, e se Deus chamou essa pessoa para a obra de Deus, ninguém pode encerrar o seu ministério. Glória a Deus por aqueles que têm me dado a oportunidade de eu poder levar a mensagem de Deus. Apesar do índice, eu tenho encerrado essa mensagem. Que Deus complete tudo o que eu não pude fazer, mas que lembre de dia terrível, como diz o profeta Joel, virá sobre a terra, quando o sol escurecerá, de maneira fica a terra. E o que o homem vai fazer? Conhece tudo, as estrelas não dão mais seu brilho. É o poder de Deus. Se você duvida do poder de Deus, experimenta. Está vendo onde você vai parar? Será que as igrejas estão preparadas para ser a noiva do Cordeiro? Um grande pregador, ele disse que a noiva do Cordeiro é a nova Jerusalém, toda feita com ouro, e ouro precioso e pedras preciosas. Ali está a noiva do Cordeiro, e o próprio Deus iluminará a nova Jerusalém. E a nova Jerusalém é a morada daqueles que na terra deram a sua vida pelo reino de Deus. Oh, glória a Deus, oh, aleluia, porque Deus vive, Deus permanece vivo, e Deus permanece com seu poder até quando veremos o seu semblante. E muito mais, a Bíblia diz que Deus enxugará nossas lágrimas. No capítulo 7 do Apocalipse, João viu uma grande multidão e perguntou, o anjo de Deus perguntou a João, João, quem são esses? Ele disse, tu sabes, eu não sei. E João disse, eu não sei. O anjo respondeu e disse, esses são os que na terra não amaram as suas vidas, pregaram a palavra do Senhor e foram mortos pelo reino de Deus, e agora eles usufruem a sombra da potente mão de Deus, estão vestidos de vestidos compridos, vestidos brancos, significa pureza, a santidade, que viveram na terra, não contaminaram os seus corpos com os desejos da carne e com o pecado, mas lavaram os seus vestes no sangue do Cordeiro, e tem o selo do sangue de Cristo no seu coração. Qual é o selo que você tem? É o desejo da riqueza, talvez. Acorda, povo. Acorda, igreja. Obrigado, Deus. Louvado seja o teu nome. Santo Deus, obrigado, Deus. Eu te louvo, te agradeço. Tu sabes, ó Deus, que eu não tenho capacidade, sou o membro mais pequeno da minha igreja, mas Deus me chamou para esta obra. E aquilo que Deus colocou na minha mente, no meu coração, um pouco dela, Deus, eu quero fazer, para que eu ganhe menos uma alma para Cristo, que quando entrarmos na Nova Jerusalém, nem tantas pessoas, ó Deus, vão se perder, porque o dia do Senhor virá. Acorda o povo, Pai, acorda o Brasil, compadeça do Brasil, abençoa o Martinho, Deus, que também te dá glória, abençoa o Geórgio, que está me ajudado, e todas as pessoas que têm me ajudado,
Escreva seus nomes no livro da vida, ó Pai, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.